infelizmente, no quinto dia, né, das férias, falando com meu marido ao telefone, eu desci nesse deck, onde tinha um guarda-corpo de madeira, e eu encostei no guarda-corpo de madeira, e infelizmente eu caí de costas, mais ou menos 20 metros. Muitos de nós devem lembrar desse acidente que aconteceu em 5 de dezembro de 2025, quando a Daniela foi com a sua família, né? Ela veio da Austrália visitar a família aqui no Brasil e eles alugaram uma casa de veraneio, né, pelo Airbnb em Itacaré, na Bahia. E conforme ela já começou aí o relato, né, ela encostou ali no guarda-corpo de madeira da casa e caiu para trás, cerca de 4 metros de altura. E aí a gente vai analisar então hoje um pouco sobre como entender melhor que como que ocorreu, né, e como a gente investiga normalmente um acidente como esse na indústria. Bom, primeiro ponto, né, como vocês podem ver nessa imagem, a questão da madeira, né, do guarda-corpo de madeira, quando a gente olha, analisa um acidente, a gente sempre avalia assistindo como se fosse um filme, né, de trás para frente. Então, desde o momento em que ela está lá embaixo, né, sendo atendida pela família ali, suportada pela família, então é como se estivesse voltando um filme, você vê ela caindo, depois subindo de volta e parando ali antes de encostar. Então, ali é o momento onde houve, né, a junção, né, das causas. Então, para fazer uma avaliação, a gente sempre se pergunta o que é necessário e se é suficiente ou se precisa de mais alguma coisa para ter acontecido aquele evento. Então, era necessário ela estar ali e encostar no guarda-corpo? Sim. Era necessário, né, que o guarda-corpo, ao ela encostar, que ele cedesse e ela caísse? Sim. É necessário e suficiente? A gente só tem uma pessoa caindo ali naquela situação, que ela encostou, a pessoa encostou, né, e é normal, natural, não é culpa do usuário, né, da pessoa que está ali, que é previsto que ele resistisse ao você encostar nele, ele está ali, é um anteparo para te proteger contra uma diferença de nível, mas é também necessário o guarda-corpo não resistisse ao ela encostar e ela caísse, né? Então a gente tem nessa situação são as duas causas ali imediatas para que ocorresse aquele acidente. E aí a gente não vai entrar aqui no detalhe de todas, que normalmente a gente estuda cada causa para que vai se abrindo, né, os porquês até chegar nas causas básicas daquele acidente, também das imediatas. E aí depois que o acidente ocorre, o que nos resta é somente o aprendizado. A ideia é que a gente trabalhe sempre na prevenção, mas depois que aconteceu, é estudar, ver tudo o que ocorreu e o que a gente pode aprender para que não ocorra novamente. Então, para a gente fechar essa análise, ficam 3 dicas aqui para que vocês coloquem em prática aí no seu dia a dia. A primeira delas é fazer uma análise de abrangência, verificar aquela situação, seja no mesmo local onde aconteceu ou em outros locais que normalmente você convive, seja de repente alguma chácara ou a casa de algum parente que você tem frequência de visitar, se tem alguma situação parecida com aquela que você pode evitar que aconteça algo similar. A segunda dica é que eles fizeram provavelmente com ela ali na situação, a família manteve ela estável depois da queda. Isso ajuda muito posteriormente na recuperação dela, porque não dá para saber naquele momento qual que é o nível de gravidade das lesões que a pessoa está ali, que a vítima sofreu. Então o ideal é isso, sempre mantenha a vítima calma e estável até a chegada da emergência. E a terceira e última dica, não menos importante do que as outras, mas que a gente pode ampliar, inclusive, essa dica não só para imóveis, né, que é fazer sempre uma inspeção visual nos locais onde você aluga para, de repente, chácaras, para poder passar lá com seus familiares, ou até um buffet que você aluga para uma festa do seu filho. Verificar, né, fazer uma inspeção visual se não tem algum equipamento, né, ou alguma proteção, como um guarda-corpo daqueles que visualmente já não está em boas condições de uso, não está em uma condição segura. E também a gente pode extrapolar para veículos, né, que hoje a gente tem atualmente as pessoas alugam muito veículos para viagens, então sempre fazer uma inspeção visual, como estão as condições desse veículo, que você vai
utilizar com a sua família, condições de sinalização, de lanterna, de luz de freio, os equipamentos no caso de uma emergência, né, triângulo, as condições visuais dos pneus e assim por diante. Bom, por hoje é isso, vamos ficando por aqui. Esse é o nosso projeto Lar Seguro, onde eu trago todo o conhecimento adquirido em segurança do trabalho na indústria para que as pessoas conheçam e apliquem no seu lar também, tornando o seu lar seguro.